Nessa questão, ele pede para a gente encontrar essa medida x desse triângulo, só que observa que se eu considerar o triângulo retângulo deste lado aqui do desenho, ele não envolve essa medida, não é fornecido para a gente, não envolve essa medida, só diz que aqui é 30 graus, aqui é 90 e quer dizer que a gente descubra essa medida x. Então está faltando coisa, eu não consigo trabalhar com as relações de seno, de cosseno, de tangente, se não for fornecido pelo menos um dos lados desse triângulo. A única coisa que eu tenho fornecido é um lado dessa parte, desse triângulo aqui, do lado esquerdo da minha figura. Então, quando acontece esse tipo de situação, em que envolve mais do que um triângulo retângulo, a dica que eu dou para vocês é tentar achar um lado que pertença simultaneamente aos dois triângulos. Então, veja que se eu olhar para esse lado aqui, essa medida pertence tanto a esse triângulo aqui, essa parte aqui em rosa, como também pertence a esse triângulo do lado direito. Então, olha para o lado que pertence aos dois simultaneamente, esse cara aqui. E a gente vai chamar isso de uma variável auxiliar. Digamos, isso daqui vai ser um valor y. E agora a gente faz uma análise separada. Vamos olhar primeiro essa parte rosa do nosso desenho, que ficaria algo assim. É um ângulo de 90 graus, aqui tem 45 graus, aqui embaixo mede 10 e essa parte vertical é o que a gente chamou de variável auxiliar y. Então, olhando para esse triângulo retângulo, a gente consegue aplicar as relações de seno, de cosseno, de tangente e conseguimos descobrir o valor de y. Veja que a gente tem esse cateto, que é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus, e esse cateto, que é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, envolvendo cateto oposto e cateto adjacente, a gente pode utilizar a relação da tangente. Isso significa que tangente de 45 graus é a medida do cateto oposto, y, dividido pelo cateto adjacente, que vale 10. A tangente de 45 pela nossa tabelinha vale 1, é y sobre 10. Esse 10 que está multiplicando vai para lá dividindo. 10 vezes 1 é 10 e observe que a gente tem agora o valor desse y. Já que a gente encontrou o valor desse y, agora sim eu posso olhar para esse lado do nosso desenho, essa parte do triângulo em azul, em que aqui mede 30 graus, aqui mede o x, que é o que eu quero descobrir, e essa medida é o valor do y. E esse valor do y a gente acabou de descobrir, isso vale 10. Então agora, olhando para esse triângulo retângulo, a gente consegue descobrir a medida de x, que é o que ele pede na questão. Então, envolve um cateto oposto e um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, se é cateto oposto e cateto adjacente, estamos falando de tangente de 30 graus. Tangente de 30 é cateto oposto 10 dividido pelo cateto adjacente, que é x. Tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3, isso vai ser 10 sobre x. X está dividindo, vai multiplicando. 3 está dividindo, vai multiplicando. Então vai ficar a raiz de 3 vezes x é igual a 3 vezes 10, que é 30. Esse raiz de 3 que está multiplicando pode passar dividindo. X igual a 30 dividido por raiz de 3. Isso pode ser considerado como uma resposta final, mas eventualmente os gabaritos não costumam trabalhar com uma raiz embaixo no denominador. Quando isso acontece, ele costuma fazer a racionalização de denominadores, que é multiplicar em cima e embaixo da fração pelo valor dessa raiz. Então, multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por raiz de 3 embaixo também. E isso vai dar 30 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. 30 dividido por 3 é 10. Então, x vai ser 10 raiz de 3. Temos a medida de x. Então, essa é a técnica que nós vamos utilizar. Se o desenho envolve uma figura mais complexa, envolvendo vários triângulos retângulos, a dica que eu dou é considerem como uma variável auxiliar aquele lado que pertence aos dois triângulos. Então, tanto esse triângulo retângulo da parte esquerda, quanto para o triângulo retângulo da parte direita, esse lado é comum aos dois. Então, a gente chamou de variável auxiliar y. Tenta descobrir primeiro esse y, para depois continuar a resolução da sua questão.